uma sacolada do Palmeiras. Vou trazer uma informação aqui pra vocês, hein? Olha aí. Vou trazer uma informação pra vocês. Está já em conversas, ainda não... Com o Diniz. Não, com Renato Portaluppi. O Renato Gaúcho? Renato Portaluppi pode a qualquer momento, numa futura queda do Zubeldia, se tornar treinador do São Paulo. Não sei, mas como eu falei aqui pro ouvinte na sexta-feira, eu gosto de números e eu trago os números. Porque o São Paulo, ele tem 70 no retrospecto geral, 70 vitórias contra o Palmeiras, agora 54 empates com o de ontem e 59 derrotas. Então, quando eu falo que é freguês mesmo. Tá na frente. Tá na frente. No Allianz, a mesma coisa. No Allianz, nos últimos jogos, tem conseguido segurar o resultado. Então, é importante, lógico, a gente sabe que o último jogo que foi disputado lá, o São Paulo perdeu, inclusive foi 2-1 pro Palmeiras com o gol do Luciano, mas a gente tem aí esse retrospecto que, pra quem achou que ia ser bater em cachorro morto, se surpreendeu. Foi a 16 pontos, segue na liderança do grupo C e já garantiu a classificação. Enquanto do lado do Palmeiras, né, precisa se reinventar agora para não passar um vexame agora nessa reta final do Paulistão. 17 pontos, chega a penúltima rodada aí do grupo D na terceira colocação, além de ter que vencer, né, os seus jogos contra aí o Botafogo, e o Mirassol também terá que contar aí com os tropeços da Ponte Preta. Vocês acham que passa ou não? E do São Paulo. São Paulo e Bragantino, né? Vai ter o jogo, né? Vocês acham que passa ou não? não? O Palmeiras, do jeito que tá, não sei. Eu vou falar um negócio. Bem sincero, clubismo, eu não tô nem aí. Não passa. São Paulo tá classificado? Não passa, Sim. não. São Paulo está classificado. O São Paulo pode literalmente eliminar um time grande para as quartas. O São Paulo? É só perder um jogo, o Palmeiras cai fora. Porque o Palmeiras precisa contar com a ajuda do São Paulo, né? Exatamente. Nesse então, momento assim, né, vamos se reunir no vestiário. Se o São Paulo quiser já tira um grande. Agora o Zubeldia pode poupar. Mano, pode até falar, entendeu? Põe o sub-20, gente, dá espaço pro Real Francisco. Exato. Porque saudades, né, do meu amigo Jorge Nicola, né? Informações aqui do Jorge Nicola. Ele diz o seguinte: a falta de resultados e a pressão da torcida não são os únicos problemas de Luiz Zubeldia no São Paulo. Parte do elenco não gosta do trabalho do argentino, falta de diálogo, treinos considerados básicos e escalações para os jogos queimaram o filme do treinador no CT da Barra Funda. Exatamente, essa informação que a gente tem. Tá bom, mas de aí São Paulo. Coloca quem? Aí eu trago os números do Diniz: 74 jogos, 34 vitórias, 20 empates, 20 derrotas, 55% de aproveitamento. Diniz é o técnico com o melhor aproveitamento desde 2014 no São Paulo, Rafa. Desde 2014. O Oswaldinho trouxe a informação do Renato Portaluppi, mas é aquele treinador que a gente sabe que é paizão da galera. Ele vai querer, de repente, o São Paulo ali vai querer pra Ilhabela, ou vai descer pra Baixada que tem praia. Eu não sei se o Portaluppi vai daria certo no São Paulo, mas eu acho que é um treinador mais leve. E a verdade é que eu acho que o Zubeldia, se não hablasse assim como muita gente fala, já teria sido demitido do São Paulo. Ele não tá apresentando variação tática ou resultado, ou time que enche os olhos, que sinceramente tá Caleri, Oscar, Lucas, Luciano, tem o menino Rian Francisco. Ele tem um time bom. O meio de campo também, o Alisson tá pedindo passagem até na seleção brasileira. Próxima convocação podemos ter até o Alisson aí na seleção. Chegada do Cedric, do Wendel na lateral. O time do São Paulo não é ruim, só precisa ser bem treinado. Bom, próximo jogo do São Paulo na quarta-feira no Morumbi, né, contra a Ponte Preta. Tomara que encha, né, os olhos do torcedor. Enquanto isso, a torcida do Palmeiras está muito brava, né? Depois que acabou o jogo, uma sonora vaia, né, veio aí das arquibancadas. O Abel Ferreira, por algumas vezes, né, tratou o Paulistão como descartável, né, nessa temporada. Admitiu que tem utilizado, né, o campeonato para preparar uma equipe mais forte, né, para as próximas competições. Então, mas tudo bem que ele tem esse poder, mas o torcedor também que vai ao estádio gostaria de ao menos ver um pouco mais de organização e ter uma esperança aí de dias melhores. Vamos aguardar, né, os próximos passos. O Corinthians está classificado e na quarta-feira a gente traz mais informações aí, palpites também para os próximos jogos. Agora 6h16, obrigado Marcelo, quarta-feira a gente está de volta com mais esporte. 6h16 a gente volta já. Você está ouvindo o Jornal da Mix, a sua manhã com mais informação. Super Mix. Aqueles 40 minutos de hits, um atrás do outro. Super Mix.
Super Mix. As músicas que você mais gosta e todos os sucessos da Mix. Super Mix, a qualquer momento, aqui na Mix. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo Prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 mega até 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Isa, que rádio você ouviu ontem? Eu ouvi a Mix. Você não pode perder a feira de impermeabilização e telhados da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços no mercado para você proteger a sua obra e o seu bolso. Telha ondulada fibrocimento Casalite só R$ 41,80. Argamassa impermeabilizante 18 quilos Baltec só R$ 49,90. Manta líquida cimentícia Dry Colastic 20 quilos só R$ 473,10. Tá esperando o quê? Bora pra Obra Max, Avenida Ministro Marcos Freire, 1500 na Praia Grande. Compre de onde estiver em obramax.com.br ou chama no zap 1330-033400. Acesse radiomixfm.com.br. Faltam 3 dias para as vendas do The Town Card. Green Day, Katy Perry, Sex Pistols feat. Frank Carter e muitos outros artistas já confirmaram presença no maior festival de música, cultura e arte de São Paulo. Garanta também o seu lugar. Depois é só escolher o seu dia preferido. Falta pouco. Acesse www.thetown.com.br e saiba mais. Acústico. Mix acústico. Aqui na Mix o dia começa com um mix acústico. Aquelas versões exclusivas com voz e violão. Mix acústico. Mix acústico. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem. Acústico. Can we just talk? Can we just talk? Talk about where we're going. Aciona o despertador para começar o dia suave no Mix Acústico. De domingo a sexta, às 15:45 da manhã e às 8:40 da noite. E nos sábados, às 15:06 da manhã. O melhor mix do Brasil. Você está ouvindo o Jornal da Mix. Jornal da Mix. A sua manhã com mais informação. Jornal da Mix. E agora, no Jornal da Mix, se liga no Porto. 7h20, muito bom dia pra você ligado aqui no nosso J-Mix. A partir de agora nós temos estreia aqui no J-Mix, todas as segundas-feiras das 7h20 às 8 da noite teremos mais um quadro, agora o Se Liga no Porto, com o empresário André Orsini e convidados. Orsini, muito bom dia, bem-vindo aqui agora, Mix, efetivamente, né, o nosso quadro agora ao Se Liga no Porto. Bom dia, Oswaldinho, bom dia, Rafa, um prazer estar aqui, falar de Porto, né, falar dessa grande pujança da economia brasileira, principalmente da nossa região, né, Oswaldinho? É um prazer falar disso que gera tanto emprego e tanto desenvolvimento aqui para nós, né? Bom dia, viu, Orsini? Bom dia, Rafa. Muito obrigado. Fica à vontade, nós temos convidados todas as segundas-feiras agora é contigo. Hoje estamos recebendo aqui nosso secretário de Assuntos Portuários e Emprego da Prefeitura de Santos, Bruno Orlandi. Bruno, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Se Liga no Porto, é um prazer te receber, estreando o programa. Bom dia, Orsini, bom dia, Oswaldinho, bom dia, Rafa, todos que nos acompanham. Um prazer enorme estar aqui, ainda mais na inauguração, né, nessa projeto inicial, primeira manhã, conversando um pouquinho sobre esse que é o maior complexo logístico do Hemisfério Sul, que é o Porto de Santos. E o Bruno citou certinho, né, complexo logístico. Quando a gente fala de porto, muitas pessoas pensam, o porto é só navio. Não, o porto não é só navio. O porto tem rodovia, ferrovia, tem uma atividade logística muito grande por trás, que é o que faz gerar bastante emprego aqui para nós. Mas, Bruno, obrigado pelo prazer de estar aqui, da gente estar estreando, né? E você, a gente muito feliz aí agora retornando à Secretaria de Portos no começo desse ano. Você já foi secretário, né? E com esse retorno aí, quem ganha é a cidade, porque teu conhecimento é muito grande, a gente sabe que a gente sempre se encontra em eventos, a gente está sempre conversando e, assim, a gente espera que tenha bastante trabalho, que eu acredito que tenha, né? Porque
porque tem bastante projeto, né? Ursini, tem sim, obrigado pelas palavras, de fato um desafio muito grande, quando a gente fala de um porto, da magnitude do Porto de Santos, a responsabilidade é muito grande. A gente, se pegar hoje a movimentação do segundo e terceiro maiores portos do Brasil, não dá o tamanho do Porto de Santos, somados. Então, para que a gente possa entender, se a gente fala de emprego, 1 a cada 5 santistas tem vínculo direto com o Porto de Santos quando falamos de emprego aqui, carteira assinada na cidade. Quando a gente fala de investimentos, são investimentos muito altos. Quando a gente fala de bons salários, o retorno é muito positivo. Então o Porto de Santos tem um impacto gigantesco na economia, não só da cidade de Santos, mas da Baixada, porque Brasil, também não? emprega, fora isso. Na verdade, o Brasil, a gente passa aqui 1/3 do PIB na nossa cidade. Então, uma responsabilidade grande, projetos enormes vindo por aí, terminais privados, terminais arrendados, investimentos na logística, como foi falado agora, como o canal aquaviário, teremos o aprofundamento do canal, que era uma luta muito antiga, um contrato maior, temos, obviamente, acesso rodoviário, 9 migrantes, uma luta de anos e anos que a gente encabeçou, e o governador Tarcísio recentemente anunciou a terceira pista. Logicamente nós vamos acompanhar de perto, a gente falava agora há pouco, a gente já tem um estrangulamento do acesso rodoviário, investimento também na área ferroviária, a FIPS tem feito um belo trabalho. Sim. Então o Porto de Santos vive um excelente momento, está na agenda do Brasil, e a gente precisa trabalhar para que ele cada vez mais esteja bem colocado e receba os investimentos necessários, porque nós sabemos, a carga segue a infraestrutura. É isso que o Bruno acabou de falar, só para as pessoas que nos escutam ter uma ideia, né? Porto de Santos movimenta quase 480 milhões de dólares por dia, né? São quase 180 bilhões de dólares por ano. Então é uma movimentação, 1/3 da balança comercial brasileira passando aqui pelo Porto de Santos. Mas, Bruno, eu fiquei muito feliz outro dia, passei ali pela Avenida Portuária, que eu fui na Receita Federal, e vi lá a passarela da segunda fase do Parque Valongo. Eu que fiz o evento lá em agosto do ano passado, foi o primeiro evento feito no Parque Valongo, aquele espaço maravilhoso que a gente fica muito feliz de ver aquilo revitalizado, né? E agora a gente vê ali quase que a conclusão dessa segunda fase. Quando é que a gente vai ter o prazer de estrear isso? Vamos lá, Ursini. De fato, o Parque Valongo, a gente fala muito, o prefeito Rogério Santos fala muito, é o maior emblema da relação Porto-Cidade. O Parque Valongo estava há 40 anos parado, a gente tinha uma área degradada, precisava revitalizar, e o investimento veio, o deputado Paulo Alexandre batalhou muito nesse sentido também. Sim. E a revitalização do primeiro armazém veio já em 2023, finalzinho ali de 23. Foi uma cessão de uma área federal para o município, conseguimos uma contrapartida social com uma empresa portuária, revitalizamos, entregamos, estão tendo eventos lá toda semana, uma área absolutamente democrática, vão todos até lá, o pai que quer mostrar pro filho onde trabalha, tem acesso à linha d'água, enfim, é um espaço muito bacana, entregue à população. E agora, como você muito bem colocou, um novo bulevar aéreo que liga a 15 de novembro diretamente com o Parque Valongo, ou seja, você sai de uma rua anterior ligando aquele quadrilátero, em especial vocacionado até mesmo para o turismo, quando a gente fala ali da Bolsa do Café, o turismo histórico, enfim, de fato um trabalho diferenciado. E até o final do ano a gente pretende entregar essa outra fase que vai revitalizar os armazéns que ainda não tiveram essa oportunidade, começando pelo 3, depois ao 2 e o 1, ou seja, até o finalzinho ou até o início, dependendo da sua visão, do Parque Valongo. Ou seja, é uma perspectiva muito grande que a gente possa entregar mais essa etapa, porque de fato, além da revitalização histórica, além do compromisso em melhorar aquela área, de trazer um espaço democrático ao santista, a gente sabe que isso faz parte de um projeto maior que revitaliza o centro de Santos, que traz o turismo para aquela região com a chegada do novo terminal de passageiros, ou seja, é apenas uma fase de um grande projeto que vai colaborar muito com a revitalização do nosso centro histórico. Olha, eu tive a oportunidade, Bruno, durante a organização do evento, de receber algumas pessoas lá e vi exatamente isso que você falou. Teve um senhor que se emocionou ao falar: trabalhei aqui, né? Sustentei minha família, criei minha família trabalhando exatamente aqui onde hoje está revitalizado. Então, aquilo ali é muito importante para a cidade de Santos, é um marco histórico. Essa revitalização vai mexer muito com o turismo, né? Eu sempre falei assim: esperem, porque muitas pessoas criticaram: mas aquilo ali não tem acesso. Sabe por que eu falei? Esperem, vai ter o Boulevard Aéreo que vai jogar direto na 15, que faz a conexão com o centro de Santos, com os restaurantes que tem
ali. Então, quer dizer, aquilo ali é um espaço muito bacana, como você falou, bem democrático, né? Você quer fazer seu evento lá, vai na prefeitura, faz o requerimento, que foi assim que nós fizemos, né? Você tem a utilização daquele espaço que é maravilhoso. E ali você tem uma visão privilegiada, foi uma verdadeira imersão no porto, porque de um lado passava o navio, do outro lado passava o trem e o caminhão. Então, quer dizer, não tem como você não respirar atividade logística portuária ali, porque você está realmente dentro do porto. Agora, Bruno, eu queria te fazer uma pergunta de algo que eu acho essencial, não só para nossa região aqui, mas para o estado de São Paulo, né? A gente fala há muito tempo das zonas de processamento e exportação, que é algo que eu acredito que Porto de Santos, por ser um dos maiores portos do mundo e o maior do hemisfério sul, a gente precisa trazer área de produção para próximo ao porto, né? A gente tem falado muito durante os últimos anos, eu particularmente faço parte da vice-presidência da Associação Brasileira da Zona de Processamento e Exportação há muitos anos, com o Elcio Braga, nosso presidente, e a gente espera que isso realmente aconteça. Em que situação hoje a gente se encontra a cidade de Santos com relação à ZPE? Porque isso é uma transformação na atividade logística, porque a gente vai conseguir ter produção próxima ao porto. Sem dúvida nenhuma, diminuir o custo logístico e ter um incentivo fiscal para que a gente possa exportar mais em preço mais competitivo. A zona de processamento e exportação, o primeiro trabalho que a gente fez em relação a isso foi na minha primeira passagem pela secretaria, e um grande desafio para a cidade, porque você vai gerar mais emprego qualificado, e a gente precisava acertar algumas pontas. A legislação municipal, ela permite você colocar algum tipo de indústria na área continental de Santos, mas ela também tem uma interpretação dúbia. Então, baseado nisso, o que nós entendemos? Vamos fazer a reforma da legislação municipal para que ela esteja realmente de fato adequada a esse tipo de atividade econômica, e não tenha dúvida, até porque com qualquer tipo de dúvida o empresário não coloca o recurso, investimento, então precisa ter segurança jurídica para isso. Fizemos a alteração legislativa, o prefeito encaminhou para a Câmara Municipal, essa legislação já passou por 2 comissões, já teve a realização de audiência pública pela própria Câmara, me parece que ainda faltam 3 comissões e eventualmente 1 ou 2 audiências públicas que deverão ser realizadas. A hora que essa legislação for aprovada, se os vereadores assim entenderem, volta ao prefeito para que ele possa sancionar, e a gente tem um arcabouço legal completo para a implementação da ZPE. Com base nisso, nós temos alguns trabalhos para apresentação de projeto junto ao Conselho das Zonas de Processamento e Exportação, CZPE, que é vinculado ao Ministério da Indústria, do presidente Geraldo Alckmin, e aí com essa aprovação do projeto, a gente tem início a uma ZPE em Santos. Obviamente, tem que ser feito para ontem, a gente sabe da grandeza de uma ZPE aqui para a cidade, é um porto que tem uma chancela muito grande, então trazer para cá uma indústria com alto valor agregado e baixo impacto ambiental é fundamental para que a gente possa contribuir, colaborar para o crescimento do Porto de Santos e, obviamente, a reindustrialização do Brasil. Porque quando a gente fala de geração de emprego, de geração de produtos aqui, enfim, com esse tipo de foco, ou seja, você colabora para a reindustrialização do Brasil, aumentando a nossa exportação, melhorando a nossa balança comercial e colaborando, inclusive, para o crescimento do estado de São Paulo, que passou em alguns momentos por uma retração da indústria. A gente precisa agora colaborar, e esse conceito, para que todos entendam, não é do Bruno, não é do Ursini, isso funciona muito na China. As zonas econômicas especiais são muito semelhantes a essa China que a gente se tornou o tem. que ela é hoje baseado nesse processo. Exatamente. Então, a gente não quer inventar a roda, a gente quer trabalhar com aquilo que a gente conhece, entregando o melhor para o nosso país. Para as pessoas entenderem, uma zona de processamento e exportação é onde a empresa pode importar insumos, construir ou produzir e exportar com a suspensão dos tributos federais, né? Como o Bruno falou, a China se transformou no que é a China graças às zonas econômicas especiais, que hoje representa nada mais, nada menos de mais de 2 milhões de empresas na China dentro desse modelo de negócio. E aqui no Brasil, isso foi aprovado em 2008, só que na época você tinha que importar matéria-prima e 80% daquilo que você importasse, você teria que exportar para você estar dentro de uma ZPE, e isso em 2021 houve uma mudança na lei, agora acabou isso, e a gente está incluindo serviço, que eu acho que é muito importante, né? Ter a prestação de serviço dentro da ZPE. Olha,
ponto importante que você tocou, Ursini. Às vezes as pessoas pensam apenas na indústria, né? O setor de serviços emprega muito e não emprega só para serviço no Brasil. Muitas vezes tem serviço no mundo inteiro que é realizado numa central aqui, numa salinha em Santos. Nós temos grandes operadores portuários aqui que tem 250, 300 funcionários prestando serviço para o mundo inteiro dentro de uma sala em Santos. Ou seja, o serviço é fundamental. Se nós pegarmos as grandes economias, por exemplo, como os Estados Unidos, cresceu muito no setor de serviço. Você pegar hoje a Apple, você pegar as empresas que estão no Vale do Silício, elas têm um serviço muito forte. E esse impacto a gente precisa trazer para cá também. Exato, isso aí é importante, a gente vai ter uma geração de emprego grande. Secretário, o senhor falou um pouco atrás agora, falando da questão do turismo na região do centro. Nós tínhamos há uns anos atrás uma região central muito pujante de restaurantes e de casas noturnas, o que trazia muitos turistas que vinham de navios para aquela região, para cá. Particularmente é uma região muito parecida com a região portuária de Barcelona, onde tem muita situação dessa forma também, noite, restaurantes. O que fazer para trazer o centro novamente, para ter essa pujança turística novamente? Pô, Oswaldinho, é importante você ter colocado isso, porque de fato a nossa cidade nasceu ali no centro, né? O coração da cidade sempre foi lá, e com o passar dos anos acabou mudando um pouco a cultura. Há muitos anos a praia virou o principal ponto, né? Enfim, mas a gente precisa retomar. Você bem falou de Barcelona, mas a gente pode falar de Paris, a gente pode falar de Londres, onde o centro é hipervalorizado, com foco muito grande em turismo. E aqui em Santos não pode ser diferente. A gente precisa revitalizar, como tem feito, algumas áreas que necessitavam de investimento, alguns eventos no centro de Santos, como tem sido retomado. É importante a gente mexer em algumas legislações também para poder incentivar as empresas a estarem lá, incentivar essa movimentação novamente o centro. Mas para mim o fator fundamental dessa virada é a chegada do terminal de passageiros na área do Valongo. Por quê? Hoje quem anda de cruzeiro conhece, você sai no meio de uma linha de trem, você está concorrendo com carga do seu lado, e obviamente não é agradável para ninguém que vem visitar a cidade, pega um ônibus circular para chegar até o navio. Quer dizer, é uma estrutura inadequada. Serviu ao seu propósito durante muitos anos, foi importante para a cidade, um equipamento que hoje 60% dos turistas no Brasil embarcam pelo terminal aqui de passageiros da cidade, mas a gente precisa avançar. E nesse momento é trazer esse terminal de passageiros para a área do Valongo. É um local mais adequado para recepção, onde você não vai precisar pegando ônibus circular para entrar no navio, você embarca através de um finger ou no final no cais diretamente, ou seja, muito mais estruturado. Você desembarca na frente do Museu Pelé, na frente da Secretaria de Turismo, ao lado do quadrilátero, onde você tem um centro revitalizado, com visitas à prefeitura, a Bolsa do Café, a Associação Comercial, prédios históricos da região, e obviamente ao lado do Parque Valongo, que vai ser, quando isso tudo terminar, uma grande estrutura de lazer, gastronômica, de eventos, ou seja, você entrega o melhor da cidade para quem está chegando num primeiro momento. E obviamente isso também incentiva a conhecer outras áreas da cidade. Eu não tenho dúvida nenhuma que pacotes são importantes quando a gente fala, o cara desceu ali, mas uma visita no Memorial das Conquistas, né? Vila mais famosa do mundo. É importante conhecer a nossa praia. Eu particularmente sou um santista apaixonado, porque não tem praia mais bonita no mundo do que a nossa, esse jardim extenso, mas a gente precisa mostrar isso bem. E quando você recebe um turista naquela área ali, onde você está passando com carga, não é essa imagem que a gente deixa. Então a chegada do terminal de passageiros no centro, além de melhorar muito a estrutura de quem nos visita, e só ano passado mais de 1 milhão de pessoas em 5 meses, você revitaliza o centro histórico. Aí a gente traz recurso, a gente brinca aqui, se cada um que for pegar um navio, tomar um cafezinho ali fora, já deixou mais de 5 milhões de reais no município. Então é impacto positivo na economia, gera emprego, e a gente tem que trabalhar muito, e tem feito, para que isso se torne realidade o quanto antes. Sem dúvida, essa integração Porto-Cidade a gente tem acompanhado, que não é só obra. Por exemplo, em relação ao Parque Valongo, até parte da segunda fase ele meio que foi inaugurada num grande evento que foi transmitido pela TV, que foi um evento esportivo, mas a gente sabe que vai muito além. Quando se fala de Porto, como o Ursini bem colocou, não é só a questão ali da movimentação aquaviária, mesmo porque a gente tem sorte aqui de ter todos os modais. Tem o aquaviário, tem o terrestre, tem o marítimo e tem o aéreo também. Mas agora a gente vai entrar numa fase importante, que é o lançamento do edital do túnel Santos Guarujá
No dia 27, provavelmente, o presidente Lula vem junto com o governador Tarcísio. Então, novamente a gente vendo esse projeto se tornando realidade. O senhor que está por dentro desse projeto, tem algum spoiler para dar para a gente? Inclusive, várias empresas da China, da Alemanha, têm manifestado interesse nesse edital. Olha, você colocou um ponto aqui que a gente precisa destacar. Isso é um sonho do santista há mais de 100 anos. Primeira vez que foi noticiado esse túnel, já se passaram 100 anos e a gente não teve uma ação concreta. A gente não era nem nascida. Era ponte ainda, né? Eu vou falar, nem o meu avô, que faz 97 anos agora esse mês, era nascido à época. Então, aliás, o meu avô nasceu 29 de fevereiro, né? Ano bissexto. O anúncio vai vir no dia 27. Então percebam que ele faz 97. Ele tem que estar presente. Só pra fazer Leva ele. Pra acreditar, né? Acreditar. Assim, poxa, tá aqui São Tomé, né? A prova viva, né? Mas é importante a gente destacar o quanto a gente tem conseguido nos últimos anos tirar grandes obras que ninguém acreditava do papel. Muito tempo ficaram paradas. Exatamente. Pô, são lendas urbanas, não vão sair? Tem saído. Parque Valongo é um exemplo disso, a entrada da cidade é outro exemplo, Ponta da Praia é outro exemplo, muitas obras nos últimos anos que têm melhorado a condição da cidade. E quando a gente fala do túnel Santos-Guarujá, talvez seja a maior referência, porque está no imaginário do santista, está no imaginário do cidadão da Baixada Santista, porque vai conectar todas as pontas. Eu volto de vez em quando do litoral norte, quando eu passo ali na altura mais ou menos onde vai ser a desembocadura lá do Guarujá, eu falo, caramba, se já tivesse, eu estava em 2 minutos em casa. Agora, se a balsa estiver boa, pelo menos 40 minutos. Então, é um desafio muito grande, mas agora tá na ponta do lápis para sair. O edital, tudo indica que dia 27 vai ser lançado. O governo de São Paulo absolutamente alinhado com o governo federal. O governador Tarcísio mandou a PPP para a Assembleia Legislativa, foi autorizado, já é lei, já tem toda a estrutura feita. Ministério de Portos e Aeroportos, através do ministro Silvio, tem feito um trabalho fantástico, junto com o presidente da autoridade portuária, o Anderson Pomini, trabalho dificílimo que foi conquistado. Eu estava presente na primeira audiência pública sobre esse novo momento do túnel Santos-Guarujá, foi um desafio muito grande e ele culmina agora com essa publicação do edital. Todas as agências, é importante destacar, estão trabalhando em uníssono. Quando eu falo em agência, eu estou falando da Artesp pelo Estado de São Paulo e da ANTAC pelo governo federal, são as duas responsáveis para que isso possa avançar. E o nosso compromisso é de acompanhar cada vez mais esse trabalho, acompanhar o lançamento do edital, ver em que termos eles estão colocados, apesar de estar tudo muito bem direcionado. É importante o município acompanhar isso de perto, porque é desenvolvimento econômico para nossa Baixada, vai melhorar a fluidez do nosso canal aquaviário, ou seja, é mais uma obra que vai colocar Santos num patamar elevado, uma referência. E é importante dizer, é a maior obra do PAC, são 6 bilhões de reais, tamanha a magnitude do nosso porto. Sem dúvida. Muito bem, 7h40, a gente vai fazer um break agora, lembrando que você está ouvindo o Se Liga no Porto, aqui no nosso J-Mix, estreando hoje, segunda-feira, todas as segundas-feiras, das 7h20 às 8h, você vai ficar antenado com os temas do nosso porto e dos portos também do Brasil. Agora, 7h40, a gente vai prestar serviço e daqui a pouquinho a gente volta. Jornal da Mix, trânsito. Vamos falar a respeito da mudança ali no sistema Anchieta Imigrantes, que está com muito trânsito. A gente vê aí que, de fato, muita gente aproveitou para curtir até os últimos momentos do domingo, e agora nós temos essa lentidão ali no 13 ao 10, subindo pela Anchieta, e do 17 ao 20 pela Imigrantes. Ecovias recomenda, inclusive, que caminhões e carretas com destino a São Paulo utilizem o trecho de serra da via Anchieta. 7h40, vamos falar aqui do trânsito nas vias, e o secretário falou aqui da balsa, né? A gente tá vendo aqui a Demar de Barros nesse momento. Motorista, tá complicado, viu? A Avenida Rei Pelé também, pelo lado de Santos, tem um pouquinho de fluxo. A gente já vai saber com a Rafa como que tá a situação da balsa, mas pelo menos no trânsito, a divisa entre Santos e São Vicente, nós temos aqui um fluxo alto de veículos. Vindo para São Vicente fica mais tranquilo um pouquinho, já a saída da Praia Grande pela Expressa Sul tá um pouquinho complicada. Motorista tem trânsito sentido São Paulo, né? O pessoal ainda tá voltando para casa. Para Tupiniquins também sentido São Vicente. Então o motorista vai aí ouvindo a Mix e fica tranquilo que já melhora, mas vamos saber a balsa. E aí, tem fila na balsa?
Enquanto o nosso querido túnel não sai do papel, o motorista tem que ficar na fila 45 minutos nesse sol. Tem muita gente aguardando, de fato, ali do lado do Guarujá. Do lado de Santos também não é diferente, 25 minutos de espera. Lancha Santos Vicente Carvalho, apesar de ter 3 em operação, tem uma pequena movimentação do horário. Em Vicente Carvalho, de resto, tudo certo. Agora, mudando de assunto, onde você não encontra fila, nem tempo ruim, é na Obra Max. Você não pode perder a feira de impermeabilização e telhados. Produtos de qualidade profissional com disponibilidade imediata e os menores preços do mercado para você proteger a sua obra e o seu bolso. Telha ondulada Fibrocimento Casalite só R$ 41,80. Argamassa impermeabilizante 18 kg Baltec só R$ 49,90. Manta líquida cimentícia da Ecolástica 20 kg só R$ 473,10. Veja mais em obramaxofertas.com.br. Tá esperando o quê? Bora pra Obra Max, que fica na Avenida Ministro Marcos Freire, 1500, na Praia Grande. Compre de onde estiver em obramax.com.br ou chama no zap 13 3003 3400. E você que é profissional da construção, não perca cursos gratuitos, academia de profissionais.obramax.com.br. Se inscreva. Você está ouvindo o Jornal da Mix, a sua manhã com mais informação. Você sabia que dá pra curtir as melhores músicas da programação da Mix em um único programa? As mais pedidas da história da Mix. Todos os domingos, 4 horas só com as melhores de todos os tempos. 1999, 2004 marcou. Se liga na de 2016. As mais pedidas da história da Mix. Todos os domingos, 4 horas de muita nostalgia, a partir do 12:20, aqui na Mix. Siga a Mix no Instagram, @MixFMSantos. Atenção! Inicie sua graduação na UnoOeste com bolsas de até 54% e cashback em dobro na matrícula. Vestibular com prova online ou sua nota do Enem. A UnoOeste te espera com os cursos presenciais de biomedicina, enfermagem, fisioterapia, nutrição e psicologia. Com estrutura moderna, professores de excelência e alta tecnologia. Você garante até 54% da bolsa nas mensalidades durante todo o curso. Acesse unoeste.br e inscreva-se já. No sábado à noite, que rádio você ouviu? Eu ouvi a Mix. Bora dar um rolê pelo Brasil? Top Mix, Rolê Brasil. Aos sábados e domingos a gente descobre quais são as músicas mais curtidas nas cidades onde tem Rádio Mix. Eu sou o Cassiano, da Mix Porto Alegre. Eu sou Michel Simas, da Mix FM em Salvador. Uma ótima tarde pra você que tá aqui ligado na Mix. Eu sou o Oswaldinho Stuck, da Mix FM Santos. E aí, Brasil? Eu sou Tayana Keller, da Mix João Pessoa. E tô aqui pra anunciar a música que vai fechar o rolê de hoje. Rodine, do Alipa. Top Mix, Rolê Brasil. Esse programa é uma viagem aos sábados e domingos às 5 da tarde aqui na Mix. Top Mix, Rolê Brasil. O melhor mix do Brasil. Você está ouvindo o Jornal da Mix. Jornal da Mix. A sua manhã com mais informação. Jornal da Mix. Mix 7h45 ou 7:45, como você preferir. Hoje, dia de estreia aqui no J Mix. Se liga no Porto, se você tá ouvindo a gente. Aliás, manda seu alô, manda sua mensagem. Já tem mensagem aqui de áudio, daqui a pouco a gente escuta, mas estamos com o empresário André Orsini e com o secretário de Assuntos Portuários e Emprego da Prefeitura de Santos, o Bruno Orlandi. Certo, Orsini? Certo, vamos lá, Rafa. A gente falava na pauta anterior aí da questão da ligação seca, né, entre as duas margens, mas eu acho, Bruno, que isso só se tornou realidade a partir do momento que começaram a analisar a ligação entre as duas margens do porto. E durante muito tempo as cidades falaram, vamos ligar Santos a Guarujá. Quando você pega aí uma obra de 6 bilhões para ligar uma cidade com 470 mil moradores e uma cidade com 340, quando você vê o governo federal fala assim, poxa, é uma obra muito alta para um número pequeno de pessoas, sem levar em consideração o verão. A partir do momento que começaram a tratar com uma ligação seca entre as duas margens do maior porto do Hemisfério Sul, 6 milhões acabou sendo um dinheiro barato para resolver esse problema. Então eu acho que o ponto de vista que foi colocado durante muito tempo é o que estava errado.
né? Então agora a gente vê aí, como você bem colocou aí, teremos um anúncio próximos dias aí do edital, né? Que para nós é importantíssimo, e finalmente colocar esse marco aí para andar, porque isso vai trazer muito desenvolvimento. Agora, Bruno, a gente também precisa falar da ligação do Planalto, né? A gente sabe que a rodovia Anchieta, que é onde se permite descer caminhões, tem um esgotamento físico para acontecer aí, para quem nos escuta, mais ou menos 17 mil caminhões descem a serra todo dia pela Anchieta, a Imigrantes não permite. E foi apresentado um projeto, eu vi esse projeto muito bacana, da gente ter uma nova opção de descida, né? Como é que tá isso com o governo do estado? Vamos lá, Ursini. Isso foi uma batalha que a gente travou durante muito tempo, inclusive a época que eu estava na Câmara, nós tínhamos uma SEV sobre esse ponto de vista, sobre essa questão, e o governador Tarcísio foi muito feliz com o anúncio recente dessa nova ligação. A gente já dizia que está estrangulado, para quem não acompanha muitos números, a estrada que permite descer caminhão é a Anchieta, como você bem falou, e a Anchieta ela é de 1950, quando a gente tinha 50 milhões de toneladas de carga por ano no porto. E a gente tem as mesmas condições de 1950, 75 anos depois, só que fazendo com que o porto bata recorde ano após ano, no último ano, aproximadamente 180 milhões de toneladas, quer dizer, mais de 3 vezes o que foi provisionado há 75 anos atrás. O porto continua crescendo, mas se a gente não tiver acesso, estrangula. E o governador Tarcísio anunciou recentemente uma nova ligação Planalto Baixada, né, terceira pista da Imigrantes, privilegiando a descida de caminhões, como tem que ser de fato, para a gente ter um acesso. Obviamente, o caminhão descendo melhor vai melhorar também o trânsito para o veículo de passeio, em especial numa cidade que não só faz o transporte de carga, mas ela também faz o turismo de passageiros. Então a gente também tem a chegada de muitos carros aqui na temporada de verão, não só para a cidade, quanto para o terminal de passageiros. Então a nossa cidade e a Baixada Santista, como maneira geral, Guarujá no mesmo sentido, recebe muitos passageiros, recebe muitos turistas, então a gente precisa ter esse investimento. Eu não tive acesso ainda ao projeto executivo de forma direta, mas temos conversado muito, os números são bastante efusivos, né? A gente acaba tendo aquela leitura de que caramba, vai chegar, a gente precisa, batalhou, o momento é esse, mas a gente quer acompanhar de perto também, porque a gente sabe o impacto que vai trazer para a nossa cidade. Se não tivermos uma nova ligação, com absoluta convicção, o sistema vai colapsar. Então precisamos para ontem. E é um projeto bacana, né? Eu só queria um ponto, Orsini, que assim, essa terceira pista, ela já sai um pouco ou muito atrasada, certo, secretário? Muito atrasada. E serão apenas 2 pistas, basicamente voltadas para caminhões. Seria isso. Então a gente vai continuar tendo a Imigrantes da forma que ela está, tendo a Anchieta ainda, provavelmente aí teremos uma reforma, alguma coisa, e a terceira pista. Só que aí temos um ponto, veículos e caminhões e as pessoas. Como que você sabe já alguma coisa, o secretário, a respeito do trem Intercidades? Porque esse trem que poderia ligar o Planalto aqui, a Baixada, para as pessoas poderem subir, se deslocarem diretamente por um trem, né? Pegar um metrô lá no Planalto, ajudaria muito também esse deslocamento e afogaria bastante também isso, né? Sem dúvida nenhuma. Desafogaria, na verdade, né? Se a gente fizer uma análise, voltar aqui, né, a gente não precisa inventar a roda. A Europa tem um transporte de passageiros via trem incrível. Você liga as cidades em pouquíssimas horas ou minutos, a depender da distância, pela velocidade dos trens que são ali implementados. E eu acho que a gente tem que pensar nesse sentido. Eu falava há pouco o Cursini aqui, um pouco antes da entrevista começar, foi feito o anúncio do trem-bala ligando São Paulo a Rio. E a gente espera que de fato seja implementado, porque está muito atrasado, precisava para ontem. A mesma coisa esse trem ligando São Paulo à cidade de Santos. A gente tinha isso lá atrás, num primeiro momento, né? Quando os trens funcionavam no Brasil nesse sentido, e a gente precisa voltar. Obviamente, um trem desse funcionando vai desafogar demais a descida rodoviária. Isso era pra Copa 2014, basicamente, lembra? Então, falava-se nisso. Falava-se nisso. É isso, a gente precisa retomar. O governo de São Paulo tem falado sim dessa ligação via de trem, essa ligação entre cidades. Eu não sei exatamente em que pé que está dentro do governo do estado de São Paulo, mas vejo com muito bons olhos. Eu acho que tudo aquilo que vai melhorar a nossa mobilidade urbana é importante nos dias de hoje. Eu conheço gente que vai para São Paulo um dia antes, quando tem que pegar um avião. Ele fala, eu não confio na Imigrantes, eu vou dormir em São Paulo porque no dia seguinte eu posso me atrasar. Outros tantos perdem reunião em São Paulo ou em Santos quando vem de lá pela trava da Imigrantes. Então a gente precisa ter mecanismo para que isso aconteça.
Não tive acesso ainda ao novo projeto da Imigrantes, essa terceira pista. Pretendo em breve ter uma reunião a respeito do tema, mas é importante que esse projeto venha para atender a necessidade da Baixada Santista, do Porto em especial. Então a gente vai acompanhar muito de perto, porque no final do dia a gente sabe a importância para o Brasil, mas é aqui no nosso quintal de casa onde o desafio acontece. Sem dúvida, em relação ao desafio, acho que o desafio também é humano, porque muito se fala de logística, mas o porto ele é construído por pessoas. Sim. E sabemos que hoje, até queria que o senhor comentasse a respeito, a sua pasta, ela é muito produtiva, porque quando você une assuntos portuários e emprego, uma coisa está interligada à outra, e eu acredito que o senhor, como secretário, consegue dos dois lados entender as dores dos setores. E a gente vê que mão de obra hoje, o Ursino Empresário pode até comentar a respeito disso, mão de obra é um problema em todas as áreas. Mas quando a gente fala do porto, hoje em dia a gente já vê que muitas vezes com um botão uma carga se movimenta. Então também essa capacitação é importante em relação às novas tecnologias para esses trabalhadores, não só os novos, mas principalmente os antigos, que às vezes apresentam uma resistência. Olha, Rafa, você tocou num ponto que eu vou até além do que você falou. Acho que a qualificação profissional é importantíssima, eles têm que avançar, tem feito novos projetos. Em breve a gente deve anunciar uma grande parceria com o Sopesp sobre qualificação profissional. A gente tem trabalhado muito nesse sentido e é importante, mas a gente precisa trazer o porto para dentro da cultura do santista. Por que eu digo isso? Muitas vezes você fala com um jovem na escola sobre o Porto de Santos e ele desconhece. Não, mas eu tenho essa função, eu tenho aquele emprego, e não faz parte. Muitas faculdades não têm isso dentro do seu escopo. Só que a gente está falando de uma das maiores economias do Brasil. A gente está falando das multinacionais aqui na nossa cidade. Não são indústrias, são as empresas portuárias. E elas empregam muito bem, elas pagam muito bem e sobram vagas. Falta mão de obra qualificada. Quando a gente fala, por exemplo, de uma pessoa que quer trabalhar no porto, ela não precisa ser aquele especialista em comércio exterior. Ela pode ser um técnico eletricista para container reefer, que é aquele container refrigerado. Cara, um eletricista com um pouquinho de conhecimento mais específico, um curso te dá essa condição. E, às vezes, com salário de 12 mil reais. E faltam vagas porque a gente não tem gente qualificada para fazer esse serviço. Sem demérito nenhum a qualquer outra profissão, mas às vezes tem gente se expondo na rua, até a condições de segurança, com preocupação, saindo de madrugada para ganhar muito menos. Então a gente precisa trazer, e no início de 2024 a gente fez um projeto chamado Projeto Porto à Vista, onde técnicos da autoridade portuária e técnicos da Secretaria de Assuntos Portuários vão dentro das escolas. A gente começou com 3 escolas piloto, ensinando o que é o porto, ou seja, atividades ligadas à economia portuária, explicando o que é a operação portuária e finalizando com uma visita embarcada ao canal do Porto de Santos, ou seja, trazer a informação do que é o porto para o jovem, para que ele comece também a buscar e coloque na sua meta, na sua rota, eventualmente trabalhar no porto. E por outro lado, qualificar a mão de obra, trazer curso de qualificação, aquilo que é necessário, o que não é para o porto. Muitas vezes cursos técnicos que são subestimados têm emprego direto na veia, pagando bons salários. Às vezes a pessoa foca, eu quero a faculdade. Você pode chegar lá, mas às vezes um curso técnico vai te dar mais recurso, mais base e emprego direto, com mais segurança, com mais tranquilidade. É colocar isso à disposição da população para que ela possa fazer a sua escolha. Então a gente tem trabalhado muito nesse sentido e quer ampliar cada vez mais essa possibilidade, essa visibilidade, para que o santista possa sempre ter tudo na sua mão para tomar a melhor decisão. A Alemanha cresceu baseado nisso que você está falando, né? Cursos técnicos são importantes porque as pessoas se qualificam, já têm um emprego para poder fazer essa graduação. Mas, Bruno, eu vejo que o momento, a gente que visita portos pelo mundo, né? E eu posso dizer que eu acho que eu conheço 99% dos portos do mundo, a gente sempre vê uma universidade dentro do porto. Eu acho que está na hora também da gente começar a abrir um diálogo com a autoridade portuária, que a gente precisa ter a Universidade do Porto. Né? Eu vi o que você falou, que é o Senep, que talvez precise ser ampliado,
né? Pra gente conseguir trazer isso, porque a gente viveu um período nos últimos 15 anos, 10 anos aí, que todo santista perdia um parente para São Paulo. Ah, meu filho, meu sobrinho vai estudar fora e não volta, né? Hoje eu vejo de uns 2 anos para cá uma mudança nisso. Eu vejo o adolescente muito mais interessado em ficar na região. Por quê? Porque abriu a perspectiva de olhar o porto de uma forma diferente. Isso que você falou é importantíssimo. A cultura do santista, até a cultura da atividade logística portuária, né? Quando a gente fala relação porto-cidade, a primeira vez que eu escutei isso foi em 2007, em Barcelona, né? E a gente precisa trazer isso realmente para as pessoas terem orgulho de ter o porto à sua porta, né? Porque eu acho que um dos grandes trabalhos que a gente tem que fazer é o santista falar assim, poxa, eu tenho o maior porto do Hemisfério Sul. Eu acho que isso a gente precisa realmente começar um debate com a autoridade portuária, botar aqui um porto, uma universidade raiz dentro do porto ali e formar a mão de obra, porque é o que você falou, perspectivas vamos ter. Com tudo isso que a gente falou hoje aqui, você imagina um futuro daqui 10 anos, né? Então assim, é muito grande a capacidade de ampliação. Mas falar em ampliação, uma última pergunta, Bruno, para você, como é que está o novo terminal de passageiros? Vamos lá. Terminal de passageiros. Para mim, já falei aqui, a cereja do bolo da revitalização central, do Parque Valongo. Neste momento, está em estudo, salvo engano, na ANTAC, tá? A gente tem acompanhado o processo, se não me engano, neste momento está lá em estudo, para que você possa fazer a alteração do local. Para que todos possam entender, quando você tem uma área arrendada do governo federal, que é onde está o terminal de passageiros, ela tem um tempo de arrendamento. Sim. Que faz jus à quantidade de investimento que aquele empresário está fazendo. Quando você troca de local, você tem um novo investimento a ser feito. E aí você precisa fazer um reequilíbrio econômico financeiro desse contrato. Neste momento está sendo analisada a proposta para você fazer esse reequilíbrio econômico financeiro, ou seja, mostrando o que é necessário de investimento, por quanto tempo esse contrato vai ter que ser aditado, para que aí a gente possa de fato ter uma autorização formal e com isso as obras possam iniciar. Nossa perspectiva é muito positiva, a Prefeitura de Santos está batalhando muito, o prefeito Rogério Santos está liderando esse processo, é importante. No governo federal, o deputado Paulo Alexandre tem feito um trabalho hercúleo junto ao ministro Silvio, para que ele possa também avançar nesse sentido. Tanto o ministro Silvio quanto o presidente Pomini já se manifestaram favoravelmente à mudança do terminal, e agora a gente precisa superar esses entraves burocráticos, superar esses desafios legais que o governo tem de maneira geral, né? O Brasil tem uma série de questões legislativas a respeito do tema, a gente precisa superar para que essas obras comecem. Então, a nossa perspectiva é que esse ano a gente consiga superar todos esses desafios, todo esse gargalo, para que a obra no próximo ano seja iniciada. Que é importantíssimo, né, para geração de emprego. Sem dúvida, e até aproveitar para ver como vai ficar a ANTAC. O atual mandato do diretor-geral Eduardo Neri termina amanhã, então vamos aguardar como é que vai ficar o novo comando também. Deve dar seguimento, eu acredito, às obras. Eu acredito que sim, até porque a ANTAC é um órgão extremamente técnico, hoje com muita gente capacitada, o Eduardo é um deles, a Flávia, o Lima, enfim, nomes importantes, e a gente precisa dar seguimento a esse trabalho. Tá certo. Muito obrigado, gente. Ursini, obrigado. Parabéns pela estreia. Bom, né? Bom pela estreia, muito bom. Bruno, muito obrigado por estar aqui com a gente. Secretário, por essa estreia no Se Liga no Porto. Obrigado, Oswaldinho. Obrigado, Rafa. Obrigado, Ursini, pelo convite. É um prazer estar aqui no J-Mix, em especial nesse quadro Se Liga no Porto. A estreia é uma honra muito grande. Obrigada a vocês, viu? E segunda-feira tem mais Se Liga no Porto. Agora são 7 horas e 59 minutos. Vamos prestar serviço pra gente encerrar aqui. Trânsito e balsa. Agora, virando o relógio 8 horas, chegou um boletim fresquinho e que boa notícia. Tráfego bom no sistema Anchieta Imigrantes, é até um milagre, digamos assim, mas estamos felizes com esse presente de segunda-feira, porque afinal de contas é um desafio subir e descer a serra todos os dias. Já a balsa, infelizmente, as notícias não são tão boas, apenas 4 embarcações, 1 hora de espera do lado do Guarujá, 40 minutos do lado de Santos, barcas 12 minutos, tudo certo. Bom, por aqui saindo o nosso kit aqui da Pedacinho do Só Alimentos, a gente vai sorteando aqui e saindo para Elisângela Maria de Souza, final telefone 1016-1016. Elisângela, parabéns, pode retirar até quarta-feira, dia 19, das 9 da manhã ao 12h30, aqui na Tolentino Filgueira 119. Fim de papo, a gente encerra mais um J-Mix e amanhã a gente tá de volta. Beijo, Rafinha. Beijo, tchau. Você